Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem? Sou a professora Marita e hoje a gente está aqui para conversar sobre matemática. Vamos ver o que a gente vai ver nessa aula? Nessa aula nós vamos comparar números inteiros, mas identificando o oposto correspondente a um número, tá? Que número? Número inteiro. Você consegue ordenar os números inteiros? O que será que vem antes? O -2 ou o -3? Bom, quando a gente fala quem vem antes, né? Ou quem é maior ou quem é menor, a gente pode pensar na reta numérica ou no termômetro. Pensa na reta numérica como se fosse um termômetro deitadinho. O que acontece o quê? Zero. O que a gente tem à direita desse zero, a gente tem números que são positivos. O que tem à esquerda desse zero, a gente tem números negativos, certo? Então, o que acontece? Quem será que vem antes, né? Então, a gente vai começar a falar nessa aula sobre isso, mas a gente vai determinar os números opostos de outros números. Oposto, professor, o que será que é oposto? Guarda essa dúvida aí, ó. Nós já sabemos que o quê? Que o conjunto dos números inteiros é formado pelos números negativos, pelo zero e pelos números positivos. E aqui foi colocado o conjunto dos números inteiros nesta ordem. Ele é representado pela letra Z por causa da palavra, dessa tradução da palavra de alemão, em alemão, que significa número. Então, aqui a gente tem, nessa ordem, respondendo à questão do slide anterior, a gente tem o quê? O -3, se eu seguir aqui essa ordem e considerar aqui antes, o -3 vem antes do -2. Significa que o -3 é menor do que o -2, certo? Ah, mas como eu posso mais comparar isso, professora? Pensa em temperatura. Qual temperatura que é mais baixa, -2 ou -3? Fica uma dica aí para vocês. Em quais situações do cotidiano a gente encontra esses números? Vamos lá. Para representar a temperatura, então olha lá, -14, mais 100 graus, né? Para relações com dinheiro, débito e crédito. Aonde mais? Onde será que mais a gente encontra essas situações com valores positivos e negativos? E o zero, que são números inteiros. Vamos pensar um pouco? Então vamos pensar. Pensa aí onde a gente encontra e agora a gente vai pensar um pouquinho na palavra oposto. Qual o oposto de ir para a direita de uma rua? Qual o oposto de subir uma escada? Qual o oposto de estar com saldo negativo no banco? Pensa nessas palavrinhas, pensa em quem são os opostos dessas palavrinhas, que a gente já volta. Pensaram? Bom, oposto significa o contrário, né?
Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu vou para a direita, o oposto é vir para a esquerda, certo? Se eu vou subir uma escada, o oposto é descer a escada. Se eu falo que eu tenho um saldo negativo no banco, o oposto é saldo positivo. Mas, gente, como é que será que esse pensamento de oposto ficaria na reta numérica? Como será que a gente pensaria isso? Vamos ver? Olha lá, tem uma reta numérica, né? O que a gente tem de característica na reta numérica? É uma linha, onde a gente faz um referencial aqui, considerando zero, e os números que são colocados à direita desse zero são números positivos. Mas, professora, nessa reta não tem um maisinho ali para representar positivo. Ah, então eu escrever um número positivo com o sinal de mais na frente ou não, é a mesma coisa. Então, aqui é como se fosse mais 1, mais 2, mais 3. E os valores que estão à esquerda do zero, a gente tem os valores que são negativos. Esses sim precisam ter o sinal de menos na frente para representar que ele está sendo um número negativo. Tudo bem? E outra característica importante na reta é o quê? Cada espacinho aqui precisa ter a mesma distância. Qual número, então pensando nisso, qual número está no oposto de menos 3? Lembra? Oposto de direita é esquerda, certo? Oposto de negativo é positivo. Tempo para vocês. E aí, pensaram? Bom, o que está acontecendo? Olha lá, o menos 3, ele está à esquerda do zero. Então, o oposto dele vai estar à direita do zero, que é o oposto. Se ele é negativo, o oposto dele vai ser positivo. Mas, professora, tem o 4, tem o 5, tudo bem, mas eu tenho que pegar o quê? Quem que está no lado oposto, no sentido oposto aqui desta reta numérica? É o mais 3. Vamos ver? Olha lá, ó. Mais 3 e o menos 3. Ah, professor, então quer dizer que eles têm uma mesma distância? Sim. Quando a gente fala em matemática distância, a gente está falando em módulo. Esse símbolo do módulo significa que eu não vou considerar se é negativo ou positivo. O que está ali dentro é uma distância. Existe eu falar que a distância, existe distância negativa? Não existe. Existe eu falar que daqui na minha casa é menos 3 metros? Não existe.
Então, em módulo, quando o número estiver em módulo, a gente está falando de distância. Então, precisa estar a uma mesma distância. Por isso que ele é chamado de oposto. Então, o oposto de menos 3 é 3, ou também conhecido como simétrico. Se a gente lembrar da definição de simetria, a simetria é o quê? É quando eu desenho uma das simetrias, né? Quando o meu desenho daqui é refletido exatamente igual aqui. Então, é como se eu pegasse aqui, ó, dobrasse aqui, tô aqui no mais 3. Tudo bem? Muito bem. Pensando nisso, eu vou pedir para vocês completarem essa tabela. O que eu tenho nessa tabela? Eu tenho o número, menos 3, mais 10, menos 69, mais, né? Eu tenho aqui os números. Eu tenho a coluninha do módulo. Opa, o módulo de quem? Desse número. Módulo significa distância. Distância até quem? Até o zero, até o nosso referencial. Oposto ou simétrico, e aqui o módulo do oposto ou simétrico. Vamos lá? Tempo para vocês.
Vamos lá. No menos 3 está fácil, né? A gente já fez nos slides anteriores. Se eu pensar no módulo do menos 3, né? Opa, a professora mudou errado. Se eu pensar no módulo do menos 3, vai ser 3, porque representa a distância do 0 até o 3, e este menos está me dizendo sentido, né? Sentido negativo. Quem que vai ser o oposto simétrico? O mais 3, que em módulo dá 3. Ah, professora, eu estou começando a entender. Por isso que a senhora escreveu aqui, ó, que tem a mesma distância do 0. Ou seja, dois números opostos entre si, eles vão ter o quê? A mesma distância até o 0, ou seja, em módulo eles são iguais. Tudo bem? Gravaram aí? Então tá bom. Então, já que a professora deu essa dica agora na volta, verifica se vocês acertaram o restante. Tempo para vocês. Verificaram se acertaram? Mudaram alguma coisa? Vamos ver? Vamos fazer a correção. Olha lá, módulo de mais 10 vai ser 10? Porque a distância do 0 até o mais 10 é como se eu tivesse 10 marquinhas. Quem que vai ser o oposto dele? O menos 10, porque está no sentido oposto. Então, em módulo, ele vai ser 10. Lembra que a professora falou anteriormente? O quê? Dois números opostos têm o mesmo módulo. Olha lá, módulo de mais 10, 10. Módulo de menos 10, 10. Tudo bem? E o que vai ser o oposto? O sinal, certo? Se eu tenho mais 10, o oposto dele vai ser o menos 10.
Vamos continuar a correção? E no 69? Menos 69. Em módulo é 69. Então, quem vai ser o oposto do menos 69? Se eu estou aqui no menos 69 e aqui está o meu zero. Quem vai ser o oposto? O mais 69, que em módulo dá 69, certo? Então, lembra de novo, a professora vai falar de novo. Dois números são chamados de opostos quando eles são iguais em módulo. E só os sinais são diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Mais 527, em módulo, 527. Quem que vai ter o mesmo módulo do mais 527? O menos 527. Então, em módulo, eles são iguais. Então, mais 527 e menos 527 são chamados de números opostos. Tudo bem? Então, guardando isso daí, vamos lá. E o mais 2.000? O mais 2.000, eu vou ter em módulo 2.000. Mas quem é o oposto ou simétrico desse mais 2.000? Menos 2.000, que em módulo dá 2.000. Tudo bem? Registraram aí? Ai, professor, esse daí, essa linha já dá dica para de baixo. Exatamente, olha lá. Menos 2.000. Quem que vai ser o seu oposto? O mais 2.000, olha lá. Em módulo dá 2.000, mas o oposto dele é o negativo, que em módulo também dá 2.000. Tudo bem? Menos 1.700, ô, 1.000, Marita, não, professora, menos 7.548, menos 7.548, quem será que vai ser o oposto dele? Bom, a professora já acabou de dizer que o quê? Que em módulo tem que ser igual, então eu já sei que é 7.548, certo? 7.548, mas vai ser positivo ou negativo esse oposto? Se aqui estou no sentido negativo, o seu oposto vai estar no sentido positivo, mas numa mesma distância. Por isso que chama oposto ou simétrico. Então, olha lá, menos 7.548 em módulo 7.548. Então, quer dizer que eu vou ter que andar na minha reta numérica 7.548 unidades, mas no sentido positivo, para encontrar quem? O oposto ou simétrico deste número aqui. Tudo bem? Deu para guardar isso? Vamos lá. Continuando aqui então. Nesta aula, o que a gente aprendeu? Vamos organizar o nosso pensamento aqui. A gente aprendeu a determinar o oposto ou simétrico de um número, lembrando que o oposto simétrico, eles têm a mesma distância, ou seja, em módulo eles são iguais, só que um está no sentido positivo e o outro no sentido negativo, certo? Registraram, fizeram aí as atividades? Então tá bom. A prof vai se despedir com um beijo bem grande e até breve.